Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao curso Reconstrução do Brasil. Meu nome é Leidiano Farias, militante do Movimento Brasil Popular, e hoje nós vamos contribuir com a primeira etapa desse curso. Nós vamos trabalhar aqui a introdução ao debate programático. De início, quero agradecer à Escola Paulo Freire pelo convite e devo dizer que vou trabalhar aqui alguns temas introdutórios do programa. Ao longo das próximas etapas, nós teremos o desenvolvimento do conteúdo programático. O nosso objetivo aqui é trabalhar mais as bases teóricas e históricas. Devo ressaltar que as primeiras lutas da classe trabalhadora, como por exemplo as revoltas camponesas, os tumultos, as explosões sociais, a destruição de máquinas, no famoso movimento conhecido como ludismo, que ocorreram nos primórdios da Revolução Industrial, essas formas de luta ainda não se expressavam sob a forma de um programa, né? Os primeiros elementos programáticos, né, da modernidade capitalista, nós vamos constatar com a consolidação dos sindicatos autônomos que veio posteriormente, né? Então nós podemos dizer que existia, de certa forma, uma ausência de projetos políticos articulados com programa, né? Então essas primeiras formas de luta não estavam articuladas com um programa com começo, meio e fim. Mas nessa parte inicial eu quero ressaltar a contribuição do Marx e do Engels ao tema do programa, né? É conhecida o trecho, a passagem do Manifesto Comunista, onde o Marx e o Engels afirmam que é tempo dos comunistas terem seu próprio projeto político, terem seu próprio programa, né? Colocando seus objetivos, as tendências, né, e as suas ideias. Então, isso está plenamente colocado no próprio Manifesto Comunista, a necessidade da classe trabalhadora ter seu próprio programa, seu próprio projeto político. Ainda no Manifesto Comunista, Marx e Engels falam da aplicação de medidas que inicialmente pareceram insuficientes, mas que com o decorrer da luta de classes, né, com a própria polarização política, estas medidas se tornaram cada vez mais estruturais e radicais. São medidas democráticas e populares que os próprios autores apresentam no Manifesto Comunista, que têm caráter transitório, ou seja, são medidas transitórias, são medidas que se iniciam a partir das reivindicações imediatas e elementares da classe trabalhadora e que no decorrer da luta política transitam para medidas de natureza mais estruturais, né? Isso fica muito evidente no Manifesto Comunista, inclusive quando Marx e o Engels apresentam algumas medidas, como por exemplo a defesa do imposto progressivo, a questão da expropriação da propriedade latifundiária, a questão do direito à educação pública. Tudo isso está no Manifesto Comunista, né, de 1848. Então, ali já se percebe a natureza democrática e popular dessas reivindicações e reivindicações de caráter transitório, ou seja, elas transitam de um estágio elementar, né, das necessidades fundamentais e básicas da classe trabalhadora
para medidas cada vez mais estruturantes e mobilizadoras da classe. A abordagem do programa em Marx e Engels tem por objetivo demonstrar que eles defendem um programa de conteúdo democrático e popular caracterizado por reivindicações transitórias, ou seja, que transitam de medidas elementares, de reivindicações imediatas para reivindicações mais estruturantes, né? Isso fica evidente, por exemplo, em 1848, quando eles elaboram um dos primeiros programas da classe trabalhadora, que consta até numa obra que se chama As Lutas de Classe da Alemanha, onde a principal reivindicação é uma reivindicação de caráter nacional. Eles colocam a questão nacional no centro do programa que a Alemanha, né, que os alemães, os trabalhadores alemães precisavam, né, em 1848. E essa reivindicação é basicamente a defesa de que toda a Alemanha será uma república una e indivisível, né? Então, só para dar um exemplo de uma reivindicação de caráter nacional, né, que está no centro do programa que o Marx e Engels elaboraram para a Alemanha em 1848. Mas o Marx e o Engels prosseguiram dando diversas contribuições ao debate programático, e isso a gente observa também no 18 Brumário, né? Quando eles fazem quando o Marx, no caso, né, no 18 Brumário, faz uma longa exposição sobre as reivindicações que a classe trabalhadora estava defendendo naquele contexto de revolução burguesa, né? E o Marx até afirma que toda reivindicação, ainda que a mais elementar, ela toma um caráter radicalizado no contexto das lutas e no contexto da Revolução Burguesa na França. Seguindo com a nossa exposição sobre a contribuição do Marx e do Engels ao debate programático, um outro momento importante dessa contribuição foi por volta de 1875, quando tem o Congresso de Gotha, que promoveu a unificação da Associação Geral dos Trabalhadores com o Partido Social Democrata dos Trabalhadores, né? Gerando aí, né, dando origem ao Partido Social Democrata Alemão. E nesse sentido, o Marx critica fortemente o programa que saiu desse congresso e considera até uma regressão, considerando o programa anterior. E o Marx também faz uma crítica muito dura, né, ao fato de que esse programa ele não apresenta nenhuma menção à necessidade de organização da classe trabalhadora, né? Não por acaso, numa carta a William Blake, ainda em 1875, Marx afirma que cada movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas, né? Que o Marx ele via o tema programático diretamente vinculado à necessidade de organização da classe trabalhadora. Então ele combatia as concepções abstratas, né, e maximalistas do programa. Vale registrar também a contribuição, né, do Lênin ao tema programático, né? O Lênin tem escritos onde ele afirma o que o programa não deve ser, né? E segundo o Lênin, o programa não deve ser uma declaração de princípios, né, e nem uma teorização acadêmica, né? Então isso é importante, porque a esquerda caiu muitas vezes ao longo de sua trajetória em concepções maximalistas de programa, em concepções abstratas, em programas desvinculados de linha de massas. Então esse é um tema importante que o Lênin traz no tema do programa. E a contribuição do Lênin, ela se dá no contexto da Revolução Russa. E a Revolução Russa, ela apresenta 3 caminhos para o debate programático. Um primeiro caminho se dá, o programa ele se dá no contexto de uma revolução burguesa sob a liderança da burguesia, né? O Plekhanov era o principal fiador dessa formulação, né? É uma concepção etapista
da Revolução, ou seja, primeiro você desenvolve uma etapa capitalista para posteriormente adentrar num período de construção do socialismo. Então, o programa se desenvolveu num primeiro momento sobre essa concepção defendida particularmente pelos mencheviques na Rússia, ou seja, o programa ele é aplicado dentro de uma estratégia etapista e sob a liderança da burguesia. Um segundo caminho do debate programático russo se dá a partir da concepção estratégica de que a comuna rural russa transitará diretamente para o socialismo e que não precisará desenvolver forças produtivas e que não precisará, portanto, combinar tarefas democráticas, populares com tarefas socialistas. Ou seja, parte-se do princípio de que a comuna rural russa é a base da edificação do socialismo. Então, essa é um segundo caminho programático surgido no processo da Revolução Russa e que grande parte, inclusive, dos socialistas revolucionários concordavam e defendiam essa formulação. Um terceiro caminho do debate programático na Revolução Russa se dá justamente a partir das formulações do Lenin, do Trotsky, no qual eles defendem a combinação de medidas democráticas, populares, com medidas socialistas. Eles não fazem essa divisão estanque das etapas, ainda que as etapas existam, mas elas não se colocam no processo histórico de forma mecânica, estanque, não é? Então, tanto Lenin quanto Trotsky, eles tinham uma concepção de combinar medidas de natureza democrática, de natureza populares, com medidas socialistas, né? E isso vamos dizer assim, podemos dizer que é uma abordagem dialética do tema do programa. Bom, feita a introdução do debate programático nos clássicos, nós adentramos agora um pouco no tema do programa no Brasil, né? E quando a gente fala do programa no Brasil, nós temos referência no que nós chamamos de Projeto Popular para o Brasil. Então, vou apresentar aqui alguns fundamentos históricos do programa na nossa avaliação, né? Um primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é que o Brasil sofreu um bloqueio da sua construção nacional, ou seja, nós partimos do princípio que nós somos uma nação incompleta, né, inacabada, e que um dos objetivos do projeto popular é justamente completar a nação, é justamente completar o Brasil como nação soberana, consolidar, efetivar o Brasil enquanto nação soberana. Então, trata-se, portanto, de um bloqueio da construção nacional que deve ser superado, bloqueio este imposto pelo imperialismo e pela dependência econômica em relação às economias centrais, consequentemente, elementos também de dependência cultural e colonialismo, como é comum na América Latina. Então, temos aí esse bloqueio da construção nacional, antes de tudo, a superação desse bloqueio antes de tudo, uma luta anti-imperialista. Um segundo aspecto dos fundamentos históricos do projeto popular é a constatação que nós passamos no Brasil por uma via não clássica de formação do capitalismo, ou seja, aqui no Brasil as reformas democráticas e populares clássicas, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como o acesso pleno à saúde, à educação, esses elementos de cidadania social, de cidadania política, que foram comuns, né? Veja que a reforma agrária é um fenômeno histórico
da Europa do século XIX e até em alguns casos do século XVIII, né? E no Brasil, em pleno século XXI, nós não temos uma reforma agrária constituída. Então, essas reformas democráticas, populares, nacionais, né, típicas da Revolução Burguesa, como diz o Florestan Fernandes, não foram efetivadas no Brasil, o que implica que a Revolução Burguesa no Brasil ela foi extremamente conservadora, né? Então, essa via não clássica de desenvolvimento do capitalismo no Brasil acaba por imprimir, vamos dizer assim, colocar as reformas democráticas e populares como pendentes, né? E elas que dinamizam a própria Revolução Brasileira. Então esse aspecto, né, do desenvolvimento, né, da via não clássica do capitalismo no Brasil é fundamental para definirmos o próprio conteúdo do projeto popular. Um terceiro aspecto é que o capitalismo no Brasil, bem como na América Latina, é dependente, né? Ou seja, há uma dependência econômica, há elementos de colonialismo, né, na formação social brasileira, há uma classe dominante que se reproduz em função da dependência com as economias centrais e que no plano interno é uma classe dominante autoritária, ela tem diferenças entre ela tem frações com interesses diferentes, mas ela tem elementos comuns no campo da defesa da propriedade privada, no campo da defesa do domínio de classe, né? Então, é uma classe dominante que institucionalizou a violência do Estado no Brasil. Então, esse é um aspecto importante. Ainda como fundamento histórico do projeto popular, nós podemos apontar um outro tema importante, que é o fato de que a formação da burguesia brasileira a incapacita, vamos dizer assim, de liderar qualquer processo de mudança, qualquer projeto de nação, né? Então isso é uma consequência, inclusive, desse caráter dependente do capitalismo e da própria burguesia brasileira, né, e suas frações em relação às economias centrais. Destacamos ainda, como fundamento histórico do projeto popular, o racismo estrutural, né? O Brasil teve quase 400 anos de escravidão, né? Nós tivemos uma abolição inacabada, um processo de abolição no final do século XIX que foi inacabado, e essa abolição inacabada ela acabou por gerar gerar uma nova questão social no Brasil, na medida em que esses negros e negras que ganharam a liberdade formal, eles não tiveram acesso à cidadania política e social, à saúde, à educação, e isso gerou uma questão social muito forte no Brasil. Não por acaso o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E isso também lançou as bases do racismo estrutural no Brasil, né? Ele é estrutural justamente pelo fato de que ele está na gênese, né, da formação social brasileira, e não somente isso, ele está na gênese do próprio desenvolvimento capitalista. Ou seja, essa abolição inacabada, ela gerou, vamos dizer assim, ela foi determinante para que a mão de obra, a força de trabalho nos grandes centros urbanos fosse rebaixada, né? Então esse é um aspecto importante. Um outro aspecto estrutural e histórico que influencia no conteúdo do projeto popular é o reconhecimento e a centralidade que nós damos ao combate ao patriarcado, né? O patriarcado, assim como o racismo estrutural, é um elemento central da formação social brasileira. Então, a partir do patriarcado,
se desenvolve a opressão e a desigualdade de gênero e uma série de formas de violência contemporâneas e bastante intensas no Brasil atualmente. Então esse tema é fundamental, esse tema de encarar o patriarcado como, assim como o racismo estrutural, como duas questões estruturantes e até mesmo imbricadas na formação social brasileira. Então, um projeto de natureza democrática e popular deve buscar fazer o combate às consequências que essa questão estrutural traz para a vida do povo. Outro fundamento histórico do projeto popular que nós devemos dar bastante atenção é o tema do processo de formação da classe trabalhadora no Brasil, né? Nós temos que compreender que ele não se deu como ocorreu na Europa, ou seja, a classe trabalhadora na Europa se forma aí em torno de mais ou menos 300 anos, né? Naquela conhecida transição artesanato, manufatura, grande indústria, né? A classe trabalhadora brasileira, os primeiros contingentes de trabalhadores e trabalhadoras eram, né, negros e negras que tinham sido escravizados, né? Então, isso traz... Aqui não teve essa transição, né? Artesanato, manufatura, grande indústria. Então, isso trouxe um impacto muito forte, não somente para a questão social, né, mas também para o próprio processo de constituição da cultura da classe trabalhadora, das formas de luta e assim por diante. Portanto, captar este elemento, essa singularidade, essa particularidade da formação da classe trabalhadora no Brasil é fundamental para um projeto popular. As relações sociais capitalistas já são hegemônicas no Brasil, né? Então, o projeto popular, na verdade, pauta a combinação de reivindicações democráticas e populares combinado com medidas de caráter socialista, ou seja, a formação social brasileira, dada as suas particularidades, faz com que as medidas de caráter democrático e popular ganhem contornos de uma polarização na sociedade e, na nossa avaliação, elas devem ser combinadas com medidas de natureza socialista, né? Então, as pautas democráticas e populares, elas já estão imbricadas com a luta pelo socialismo, até porque elas têm um caráter anti-imperialista e, portanto, elas acabam tendo um grau de radicalidade bem importante para o avanço e a organização da classe trabalhadora. Seguindo aqui com a nossa exposição sobre os fundamentos teóricos e históricos do projeto, do programa, né, e do que nós chamamos de projeto popular, eu quero apresentar 5 questões que considero estruturantes do projeto popular. Primeiro, que o projeto popular é uma construção voltada para fora, né? Que está diretamente vinculada à noção de linha de massas, ou seja, não existe projeto popular no abstrato, ou seja, não existe projeto popular simplesmente como um conjunto de reivindicações, ou seja, só existe programa se ele chegar em milhões, né? E para isso o programa tem que estar vinculado a uma linha de massas. Uma segunda questão que consideramos estruturantes do projeto popular é o fato de que ele é uma mediação entre o nível de consciência da classe e o nosso projeto estratégico, que é o socialismo, né? Então, é necessário construir uma ponte entre o nível de consciência da classe, as suas reivindicações imediatas, elementares e o objetivo estratégico do socialismo. E essa ponte, ela é formada de reivindicações transitórias, ou seja, de reivindicações de cunho democrático e popular, que nas formações sociais dependentes ganham contornos estruturais e radicalizados. Uma terceira questão estruturante do que nós chamamos de projeto popular
é que, na medida em que a organização popular avança, também avança o programa do projeto popular. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, a vinculação entre linha de massas e programa. Um quarto aspecto, uma quarta questão estruturante do projeto popular, é que nas formações sociais dependentes, essas reformas, né, também como falei anteriormente, essas reformas democráticas e populares já são parte do movimento político de construção do socialismo, né? Então, não é uma etapa separada, né? Então, o que estamos levantando aqui é a necessidade de combinar as reivindicações democráticas e populares com medidas de cunho socialista. Por fim, um quinto elemento estruturante do projeto popular é que ele expressa um conjunto de reivindicações transitórias, né, que parte do nível de consciência da classe, ou seja, de suas reivindicações elementares, de suas reivindicações fundamentais, transitando para medidas de caráter mais estrutural, ou seja, é uma formulação que, portanto, não trabalha com etapas estanques, né, e estáticas, né, mas trabalha com aquele princípio da combinação de que, a partir das reivindicações fundamentais, elementares da classe, o próprio desenvolvimento da luta política nos conduzirá a medidas mais estruturais e, inclusive, muitas delas de cunho socialista. Depois de termos trabalhado os fundamentos históricos do projeto popular, né, essas 5 questões estruturantes que apresentamos, nós temos que debater quais são os eixos orientadores desse programa, né? E daí eu vou apresentar alguns elementos que consideramos importantes. Primeiro, que o projeto popular ele é sinônimo do que nós chamamos de projeto nacional, né? E esse projeto popular ele deve ter um padrão de financiamento interno, né? Ele portanto, exige a construção de instituições, né, de um sistema financeiro e estatais adequadas ao desenvolvimento nacional. Então, o padrão de nenhum projeto de desenvolvimento, né, nenhum processo de desenvolvimento se dá sem que seja soberano, se dá sem um padrão de financiamento que seja hegemonicamente interno, né? Então, um outro aspecto é que o projeto popular ele luta pelo desenvolvimento nacional, e essa concepção de desenvolvimento combina 3 elementos. Um primeiro elemento é o tema da produtividade, ou seja, não existe desenvolvimento se não tem ganhos de produtividade, né? Um segundo aspecto dessa concepção de desenvolvimento é o tema da sustentabilidade ambiental, ou seja, é uma questão contemporânea muito importante o tema da sustentabilidade ambiental. Isso é parte fundamental de um projeto popular para o Brasil. E um terceiro pilar da nossa concepção de desenvolvimento é a participação popular, ou seja, não queremos projetos de desenvolvimento que negligenciem a participação popular. Então, ganhos de produtividade, como classicamente os processos de desenvolvimento têm, sustentabilidade ambiental e participação popular. Então, esse é, vamos dizer assim, o tripé da nossa concepção de desenvolvimento. Além do mais, esse projeto popular ele busca uma reindustrialização do Brasil, uma industrialização que seja soberana. E para essa industrialização ser soberana, ela tem que combinar indústria nacional e de ponta com ciência e tecnologia, né? Então, um tema importante. Então, o projeto popular busca a industrialização soberana. O projeto popular também busca construir, vamos dizer assim, um sistema financeiro nacional, né? Esse é um tema importante para o desenvolvimento no século XXI. Ou seja, você tem, dentro de uma economia financeirizada, você tem que ter sistemas financeiros nacionais, né, a serviço
de um projeto de desenvolvimento nacional, né, e a serviço, portanto, e que, portanto, tem a capacidade de disponibilizar crédito, que controle fluxo de capital, assim por diante. Bom, o projeto popular, além de ter um compromisso histórico com as reformas, né, pendentes na formação social brasileira, né, reformas democráticas e populares clássicas, tem um aspecto também de assumir um compromisso com uma questão que é conjuntural, que depende de cada situação histórica, que é o arranjo macroeconômico, né? Ou seja, o arranjo macroeconômico é fundamental para que o desenvolvimento, né, de fato se viabilize. Então, o tema da taxa de juros, né, do crédito, do manejo da dívida pública, do comércio exterior, todos os elementos típicos da política macroeconômica são muito importantes para o desenvolvimento nacional. E, nesse sentido, o projeto popular deve, portanto, pautar uma política econômica que seja desenvolvimentista, né, voltada para os interesses nacionais. Então, esse é um aspecto que nós não podemos deixar de levar em consideração. Prossigo apresentando que, dentro dessa concepção de que o desenvolvimento, na nossa visão, tem esse pilar do ganho de produtividade, esse pilar da sustentabilidade ambiental e um outro que é da organização popular. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse projeto ele é sustentado pela organização popular por uma força social de massas, porque só isso vai garantir a hegemonia da classe trabalhadora. Esse projeto popular, ele, como eu coloquei anteriormente, ele é feminista, ele é antipatriarcal, ele é antirracista, e, portanto, são questões estruturantes da formação social brasileira que devem ser plenamente absorvidas como parte orientadora dessa construção. Por fim, o objetivo dessa exposição foi colocar as bases históricas e teóricas do projeto popular e introduzir algumas questões relacionadas ao tema do programa, né? E o programa, para nós, é o que nós chamamos, né, de projeto popular, de projeto nacional. E nesse sentido, eu vou fazer um breve apontamento, porque o tema do programa, o conteúdo do programa será tratado nas próximas aulas. Então, a minha tarefa aqui foi mais de natureza histórica, né? Vou fazer uma abordagem histórica. Mas devo apontar que nas próximas aulas serão tratadas assim, qual é o conteúdo de um programa, né, adequado ao Brasil do século XXI. Acho que, como ponto de partida, né, para que possamos avançar na construção desse programa, é muito adequado a ideia de reconstrução do Brasil, né, de um programa que paute a reconstrução nacional. E nesse sentido, como ponto de partida, e nós atualmente estamos em pleno debate programático, né, de pré-campanha presidencial, logo adentrando na campanha presidencial, o tema da reconstrução do Brasil vai se colocar. E aí eu quero apontar aqui 5 elementos que certamente serão pautados no processo eleitoral e que serão temas de debate. 3 destes elementos são de natureza mais conjuntural e os 2 últimos de natureza mais estrutural. Então, para que a gente possa fazer avançar um programa de reconstrução do Brasil, nós deveremos, essas 5 medidas, elas devem ser assumidas como compromisso. Primeiro, a revogação do teto de gastos, né, que inviabiliza a retomada dos investimentos, que inviabiliza a retomada das próprias políticas públicas. Então, isso é fundamental para que a gente consiga retomar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, né? Um segundo aspecto que acredito que deverá ser tema de debate nesse processo que
de crise política brasileira e pré-eleitoral é o tema de um programa emergencial de geração de emprego e renda, né? Ou seja, foco imediato é o combate ao desemprego e à fome que atormenta a classe trabalhadora no Brasil, né? Então isso aí é prioritário, né? E um terceiro elemento importante que é possível ser retomado desde já, na medida em que assuma um governo comprometido com os interesses do povo brasileiro, é o tema da política, a retomada da política externa Sul-Sul, né? Ou seja, que esteja voltada para o bem-estar e os interesses da classe trabalhadora do Sul global, né? Particularmente, centralmente, como ponto de partida, é avançar na integração da América Latina e da América do Sul, né? Então esse é um tema importante, ou seja, a retomada de uma política externa ativa, né, altiva, como falávamos há um tempo atrás. Então isso é fundamental para que a gente tenha uma retaguarda internacional e assim as mudanças consigam avançar no Brasil, ou seja, fortalecer as relações externas, né, de cooperação internacional no campo do desenvolvimento, no campo da ciência e tecnologia, no campo da educação, da saúde, portanto fortalecer as relações Sul-Sul. Por fim, mais duas questões que considero importante. Primeiro, será necessário estabelecer uma nova legislação social e trabalhista adequada ao século XXI. Isso é muito importante, ou seja, nós queremos instituir uma legislação trabalhista, né, social, que dê conta dos desafios do século XXI. E, finalmente, a reindustrialização do Brasil. Esse é um tema fundamental. Ou seja, não existe desenvolvimento sem indústria, né? E essa indústria ela tem que estar adequada ao século XXI. Nós temos que identificar quais são as cadeias globais de valor que nós temos condições, inclusive, de disputar em nível internacional. E, antes de tudo, nós temos que fortalecer o mercado interno brasileiro. Não tem indústria forte se nós não conseguimos retomar a capacidade de compra, né, de consumo do mercado interno brasileiro, a capacidade de consumo da própria classe trabalhadora. Portanto, é um tema fundamental esse tema da reindustrialização, o que vai exigir pesados investimentos em ciência e tecnologia e educação. Esse é um tema primordial para o avanço de um projeto popular para o Brasil. Então, é fundamental esse tema da reconstrução do Brasil, mas nós temos que constatar que nós temos uma questão no meio do caminho, né, a ser resolvida. Ou seja, não tem reconstrução do Brasil do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, se nós não resolvermos um problema de natureza conjuntural que está colocado, que é a questão democrática. Então, é necessário reconstruir o Brasil, mas no meio do caminho tem uma pedra. E essa pedra é a questão democrática, é a necessidade da gente derrotar o neofascismo, né, o bolsonarismo e sua política ultraliberal. Então, é um aspecto importante, esse tema da questão democrática. Por fim, quais são... o projeto popular, ele tem essas raízes históricas, como eu coloquei anteriormente. A primeira versão do projeto popular foi, vamos dizer assim, o programa da Revolução Abolicionista inacabada, né? O movimento abolicionista apresentou, a sua ala radical apresentou um programa que nós identificamos como a primeira versão do projeto popular. Pautava a industrialização acelerada, pautava o fim da escravidão e pautava uma série de questões importantes no campo dos direitos sociais, né? Então, a primeira versão do projeto popular já apareceu, vamos dizer assim, com a própria luta antirracista no Brasil, né? E as premissas de um projeto popular nós podemos identificar na seguinte perspectiva. Primeiro, as premissas para a concretização desse projeto popular.
A leitura da realidade nacional, um desafio que está colocado, ou seja, não tem um programa sem uma leitura da sociedade de classes atualizada. Segundo, não tem um programa consequente se não tiver linha de massas e organização popular. Portanto, o programa tem que estar vinculado à linha de massas, tem que estar vinculado à organização popular. Caso contrário, é um programa maximalista deslocado do próprio movimento da classe. E por fim, para que tenha um projeto popular para o Brasil, para que ele se viabilize, é fundamental viabilizar um governo democrático e popular. Sem um governo democrático e popular, como vamos aplicar o programa? Então, as vias de chegar a um governo democrático e popular seria tema de um outro módulo, né? Mas o fato é que não tem como aplicar esse projeto, como efetivar esse projeto democrático e popular se nós não tivermos um governo democrático e popular, né? Então, essas são basicamente as premissas para a concretização do projeto popular para o Brasil. Por fim, agradeço pela oportunidade de contribuir nesse tema tão relevante que é o tema do programa, do projeto popular. Reforço o convite para seguirmos acompanhando as próximas etapas, os próximos módulos e assim darmos uma contribuição para a reconstrução do Brasil. Forte abraço a todos e todas.